Eurodólar em dia do Banco Central Europeu. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar. Isto num dia após a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos e no dia em que vamos ter a reunião do Banco Central Europeu. Vamos começar por ontem e vamos começar pelo Eurodólar, que continua aqui assim em queda, devido principalmente a duas coisas: à continuação da guerra e melhor ou pior, à escalada no conflito que acabámos por verificar durante o dia de ontem e com uma Reserva Federal talvez um pouco mais hawkish do que o mercado esperaria. Jerome Powell não emitiu nenhuma orientação futura relativamente aos próximos passos, mas pareceu um pouco mais hawkish, digamos, do que o mercado esperaria. Isto nomeadamente quando afirma, por exemplo, que não haverão mais cortes de taxa de juros enquanto não houver um arrefecimento na inflação, quando aponta também para continuar a ver, através do que está a passar nos preços do petróleo, nos preços da energia, se isso vai impactar muito a inflação ou não, e portanto, deixando tudo em aberto. Mas, por outro lado, as afirmações dele, dizer que vai ficar no Conselho da FOMC, no Conselho da Reserva Federal dos Estados Unidos, até que esteja tudo esclarecido relativamente à investigação criminal que o Ministério da Justiça lhe colocou, que vai ficar como presidente da Reserva Federal de forma interina até que o seu substituto seja confirmado pelo Congresso, portanto, Kevin Warsh, mas deixa em aberto, de facto, se após essa confirmação e após Kevin Warsh ir para presidente, se de facto ele vai se manter como membro da FOMC, que pode exercer ou não. Claro que o lá ficar, digamos, dá mais algum teor mais hawkish ao próprio Conselho, e o sair abre a porta para que Donald Trump possa colocar um elemento mais de acordo com a sua política monetária que gostaria de ver implementada. Portanto, basicamente foi isto. Relativamente aos mercados e ao que aconteceu de imediato, o que temos é aqui assim, o mercado agora, apesar vamos começar por aqui, talvez, apesar dos dot plot terem-se mantido praticamente, ou seja, pelo menos a mediana aos de dezembro, com um corte de taxas de juro aqui assim para este ano e um corte de taxas de juros para 2027, curiosamente 2027 e 2028 no mesmo nível de taxas. Portanto, ele aponta dois cortes, um ainda para este ano, outro para o próximo ano, mas o mercado de facto não está já a contar com um corte deste ano, mas sim apenas no próximo ano é que está descontado pelo próprio mercado. Outra das situações foi imediatamente uma subida nas yields obrigacionistas. Estamos aqui a ver as mais curto prazo, de 2 anos. Isto também, esta subida das yields obrigacionistas agora, e foi digamos, um conjunto da situação tanto da Reserva Federal como a própria escalada no Médio Oriente, que com os ataques feitos de Israel a tal importante
facility, as instalações de energia iranianas acabaram por levar a uma forte retaliação ao maior campo de produção de gás no Qatar, o que leva a uma escalada do conflito e o que levou de imediato foi novamente os preços do petróleo a negociarem em alta, voltaram acima, com o Brent a voltar acima dos $100 e o WTI muito perto dele, a negociar perto dos $100. Isso foi logo uma reação de imediata. Vimos também o próprio VIX voltar a aumentar, ou seja, é notória a volatilidade a aumentar e os mercados acionistas, como vemos aqui assim, a ficarem pressionados, portanto, com a aversão ao risco também a aumentar. Ora, tudo isso acabou por favorecer o dólar, que vemos aqui assim, o dólar. Não, desculpa, isto é o petróleo, o dólar a subir de novo, aqui à volta dos 100 no DXY, e o euro-dólar de volta a quedas. De facto, esta foi a situação, mas vamos reparar que ele se mantém, que o euro-dólar se mantém aqui nestes níveis. Claro que também o estar à espera do Banco Central Europeu acaba por dar aqui assim também algum tempo de espera ao próprio mercado para alguma posição mais marcada. Também não se espera grande coisa hoje do Banco Central Europeu, deverá manter obviamente as taxas de juros, acho que isso é consensual e unânime que as taxas de juros se vão manter inalteradas. O mercado vai ver até que ponto é que Christine Lagarde vai olhar para estes preços de energia. Vamos ver se a situação do bom momento, ou do bom lugar, melhor dizendo, bom lugar da política monetária do BCE se mantém ou não, se isso vai sair, digamos, do léxico de Christine Lagarde nesta reunião, e isso poderá ser de alguma forma aqui assim mais suportivo ao dólar, ao euro, na medida que abre a hipótese de o mercado começar a olhar com mais força ainda para a probabilidade de subidas de taxa de juro por parte do Banco Central Europeu. Atenção, subidas essas que o mercado já de alguma forma está a descontar também já para este ano. Portanto, é isso que vamos ver durante na sessão de hoje, principalmente, portanto, à volta da 1 da tarde, meio-dia, onde vamos ter então a divulgação dessas decisões do Banco Central Europeu. O meu cenário base continua a dar-me, para mim, a continuação dos ganhos do dólar. Eu acho que principalmente a guerra no Médio Oriente e os preços do petróleo continuarão aqui, digamos, a prevalecer para já sobre tudo o resto. O Jerome Powell não deu grande orientação futura e creio que Christine Lagarde fará exatamente o mesmo. Já aconteceu o mesmo também com o Banco do Japão, que não deu grandes orientações, nem com o Banco do Canadá. Portanto, esse será a nova narrativa dos bancos centrais, não dá grandes orientações futuras num período exatamente bastante volátil, onde o mercado continua, e vê-se por aqui, uma vez mais, que o mercado continua completamente ao sabor do fluxo noticioso que vem do Médio Oriente. Bom, posto isto, então vamos aqui olhar mais para os gráficos. Começamos pelo gráfico semanal. Continuamos a ter, o preço continua bastante contido. Temos um 14,14, um 15,55 como o intervalo desta semana, o que, considerando o que temos estado a ver com a quantidade de bancos centrais e com a escalada do conflito, me parece bastante uma volatilidade bastante reduzida aqui no euro-dólar. Quando olho aqui para os gráficos dos indicadores de momento, eles dão-me a possibilidade de continuarmos a ver esta tendência descendente das últimas semanas e, portanto, a possibilidade de voltarmos aqui a estes níveis mínimos e a testar estes 1,1391, os tais mínimos de agosto, que se quebrados
poderão abrir a porta, digamos, a um movimento mais forte aqui à volta acima de um 10, portanto nestes mínimos aqui assim de maio de 2025, obviamente estes mínimos. Ora, quando olhamos para o gráfico diário, esta tendência descendente continua a manter-se. Temos aqui tanto o MACD como o RSI a confirmarem de facto esta tendência, este cruzamento descendente da média móvel 21 com a média móvel 200 bastante mais nítido agora, também a dar este sinal mais bearish para o par, que segue aqui assim à volta, abaixo dos 1,15, a continuar abaixo dos 1,15, e enquanto estiver aqui abaixo de 1,15, a pressão sobre o euro-dólar irá manter-se no mercado. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, vemos que houve, depois de testar aqui assim a média móvel dos 55, neste gráfico a 4 horas, e os 50% desta correção, o mercado veio aqui assim consolidar à volta dos 1,1470, basicamente. Ele veio fazer um novo mínimo desta semana, os tais 1,1414, e ficou abaixo, digamos, nestas últimas 24 horas, ficou abaixo aqui mesmo dos 1,1491, onde temos aqui assim esta resistência, e abaixo da outra resistência também dada ali pela média móvel 21, que está nos 1,1497, portanto basicamente abaixo de 1,15. Portanto aqui 1,1450, 1,15 é o nível que está aqui assim a ser negociado. Por outro lado, o que vemos aqui no RSI é de novo este cruzamento descendente da linha do MACD com a linha de sinal e com o MACD negativo, um RSI bem abaixo da linha de 51, portanto tudo isto a indicar que provavelmente esta correção já desapareceu e agora o que nós temos é de volta esta tendência ascendente, esta tendência descendente no gráfico, neste gráfico a 4 horas. A razão é essa porque se esta correção desapareceu, vamos retirar já aqui e limpar aqui um pouco isto, esta projeção Fibonacci Retracement que tinha aqui colocado anteriormente. Ora, vamos então finalizar aqui com o gráfico a 1 hora. E vamos também retirar aqui a projeção Fibonacci que tínhamos, o Fibonacci Retracement que tínhamos. Vamos colocar aqui, temos o mínimo desta semana, aqui nos 1,1411. O preço está à volta da média móvel 21, que está aqui a 1,1478 neste momento, 1,1476 neste momento, e antes de uma nova resistência aqui a 1,1507 em simultâneo com a média móvel de 55, que se encontra aqui exatamente no mesmo nível, 1,1506, e da média móvel 200, que está neste momento a 1,1534, portanto aqui ligeiramente acima desta resistência que temos aqui marcado já há algum tempo, 1,1530. Portanto, estas são as resistências acima do preço atual. Eu acredito, e esse é um cenário base, é que o preço se vai manter abaixo destes tais 1,15 e vai provavelmente quebrar aqui os tais 1,1414 feitos hoje e vir... 14 não, desculpem, este nível aqui está nos 1,1444, assim é que é, portanto estes níveis à volta dos 1,1440, digamos 40, 45, a poderem ser quebrados. Ele está aqui a fazer ele fez aqui um duplo fundo, ele fez aqui para já um duplo fundo, o quebrar destes 1,15 acaba por dar a possibilidade, ou abre o objetivo daqui da média móvel 200. Mas tal como eu comecei por dizer, o meu cenário base aponta para que o preço possa parar a estes níveis, portanto esta resistência aqui à volta dos 1,15, psicológico 1,15, a manter-se, a aguentar o preço e a poder mesmo
quebrar este suporte aqui à volta de um 14,40 para vir visitar e mesmo ultrapassar o atual mínimo do ano, que se encontra aqui a 1,1410. Portanto, este é o meu cenário base para hoje. Como sempre, é apenas a minha forma de olhar para os mercados, de interpretar os dados, de interpretar os gráficos, e não é qualquer recomendação de investimento. Termino aqui ainda com o MACD, que continua bem abaixo da linha neutra, com um RSI que se mantém também abaixo da linha de 50, tudo isto, digamos, a fomentar a continuação e a dar um momento maior nesta tendência também descendente de muito curto prazo, porque essa é a tal minha convicção, e a minha opinião, portanto, que os mercados poderão continuar a levar o euro-dólar para novos mínimos. Para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!